Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O vídeo que começou a circular nas redes sociais na noite de ontem trouxe uma atmosfera de silêncio e choque. O Jornal Nacional, principal telejornal do país, abriu sua edição em clima de luto. A imagem dos apresentadores com semblantes pesados e a vinheta em tom sóbrio despertaram imediatamente a curiosidade do público. Luto JN foi a expressão que rapidamente se espalhou, tornando-se uma das mais comentadas nas plataformas digitais e gerando uma onda de especulações sobre o que teria motivado tamanha solenidade. A cena inicial, marcada por uma pausa incomum e pela ausência de trilhas sonoras vibrantes, deixou os espectadores em suspense. O público, acostumado à rotina informativa do telejornal, foi surpreendido por uma abertura carregada de emoção. O silêncio, mais eloquente do que qualquer palavra, fez com que milhões de brasileiros se perguntassem: o que aconteceu para que o Jornal Nacional entrasse em luto? A repercussão foi imediata. Nas redes sociais, hashtags como #LutoJN e #Jornal Nacional se tornaram tendência em poucos minutos. Internautas compartilharam vídeos da abertura e comentários sobre o clima pesado que tomou conta da edição. A curiosidade se transformou em ansiedade coletiva, com milhares de pessoas buscando explicações e detalhes sobre o motivo da homenagem. A imprensa rapidamente passou a repercutir o episódio. Portais de notícias destacaram a abertura em comum e começaram a investigar os bastidores da emissora. Especialistas em comunicação analisaram o impacto da escolha editorial, destacando que o tom de luto em um telejornal de tamanha relevância não é apenas uma decisão estética, mas um gesto simbólico que carrega mensagens profundas. Torcedores de diferentes clubes, políticos e celebridades se manifestaram sobre o episódio, mostrando que o luto JN transcendeu o universo jornalístico e se tornou um acontecimento cultural. A comoção foi tamanha que até personalidades internacionais comentaram sobre o clima de solenidade exibido na televisão brasileira, reforçando a dimensão global do impacto. Dentro da redação, relatos apontam que o ambiente era de grande emoção. Jornalistas e produtores, acostumados à rotina intensa de apuração e edição, se viram diante de uma cobertura marcada pela sensibilidade. O desafio era equilibrar a objetividade jornalística com o respeito ao momento de luto, sem perder a credibilidade que caracteriza o telejornal. O público, por sua vez, reagiu com uma mistura de perplexidade e empatia. Muitos relataram que se sentiram parte de um momento histórico, como se o Jornal Nacional tivesse se transformado em um espaço de memória coletiva. Outros, no entanto, criticaram a falta de clareza inicial, argumentando que o suspense poderia ter sido evitado com uma explicação imediata. A decisão editorial também gerou debates acadêmicos. Pesquisadores de comunicação destacaram que o luto JN pode ser interpretado como um marco na história da televisão brasileira, um exemplo de como o jornalismo pode se reinventar para lidar com momentos de dor e perda. Para eles, o episódio será estudado como caso emblemático de narrativa jornalística em tempos de crise. Patrocinadores e parceiros comerciais observaram com atenção os desdobramentos. A imagem do telejornal, associada a grandes marcas, pode sofrer impactos positivos, reforçando a ideia de credibilidade e respeito. Ao mesmo tempo, a escolha de abrir em clima de luto levanta questões sobre a relação entre jornalismo e mercado, ampliando o debate sobre ética e responsabilidade. O Maracanã, palco de tantas glórias esportivas, foi citado por torcedores como exemplo de como momentos de luto podem unir multidões. A comparação reforça a ideia de que o luto JN não foi apenas uma decisão editorial, mas um acontecimento que mobilizou milhões de pessoas em torno de uma mesma emoção. A repercussão internacional também foi significativa. Veículos estrangeiros noticiaram o episódio como exemplo da intensidade das emoções no jornalismo brasileiro.
Para muitos, o luto JN reforça a ideia de que a televisão no país é mais do que um meio de comunicação, é um espaço de memória, cultura e identidade nacional. Nos bastidores da emissora, comenta-se que a decisão de abrir em clima de luto foi tomada após intensas reuniões. A preocupação era transmitir respeito e solenidade sem perder o caráter informativo. O resultado foi uma edição que ficará marcada na história do telejornalismo brasileiro, tanto pela forma quanto pelo conteúdo. Torcedores rivais, políticos e artistas aproveitaram o episódio para refletir sobre a importância da comunicação em momentos de dor. A frase "Luto JN" ganhou vida própria, transformando-se em símbolo de respeito e memória coletiva. A curiosidade sobre os detalhes mantém o público atento, aguardando novos capítulos dessa narrativa. O impacto emocional entre os espectadores é evidente. Muitos relataram que se sentiram representados pelo clima de luto, como se suas próprias frustrações e dores tivessem sido verbalizadas pelo telejornal. Outros, porém, se dizem desconfortáveis, acreditando que o suspense inicial poderia ter sido administrado de forma diferente. A comunidade acadêmica já discute a possibilidade de usar o episódio como estudo de caso em cursos de jornalismo e comunicação. O luto JN será analisado como exemplo de narrativa simbólica, capaz de mobilizar emoções coletivas e transformar um telejornal em espaço de memória nacional. A decisão editorial também reacendeu o debate sobre o papel da televisão em tempos de crise. Até que ponto um telejornal deve se transformar em espaço de homenagem? Qual o limite entre informação e emoção? Essas questões passaram a ser discutidas em mesas redondas e artigos especializados, ampliando o alcance da polêmica. O público aguarda ansioso por explicações mais detalhadas. Cada nova edição do Jornal Nacional é acompanhada com expectativa, como se pudesse trazer pistas sobre os motivos do luto. Essa curiosidade mantém o tema vivo e reforça a importância da narrativa jornalística em tempos de incerteza. O luto JN também gerou impacto político. Dirigentes e autoridades se manifestaram sobre o episódio, alguns destacando a importância da homenagem, outros criticando a falta de clareza inicial. Essa diversidade de opiniões mostra como o telejornal transcende o universo da comunicação e se torna parte do debate público. Por fim, a narrativa da noite em que o Jornal Nacional abriu em clima de luto mostra como o jornalismo brasileiro continua sendo capaz de produzir histórias que misturam drama, emoção e política. O episódio não é apenas uma cena isolada, é um acontecimento que mobiliza torcedores, imprensa e especialistas, e que certamente será lembrado por muito tempo como um dos momentos mais intensos da relação entre comunicação e sociedade. Fala, Nação Rubro-Negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. A repercussão do chamado luto JN continua a se espalhar com intensidade, mesmo dias após a edição histórica do telejornal. O impacto da abertura carregada de emoção foi tão profundo que ainda hoje se discute o significado e os desdobramentos da decisão editorial. O público, que inicialmente ficou em suspense, agora debate se o gesto foi apenas uma homenagem pontual ou se representa uma mudança de postura permanente na forma como o Jornal Nacional se conecta com seus espectadores. Nas redes sociais, o tema permanece entre os mais comentados. Vídeos da abertura em clima de luto seguem sendo compartilhados, acompanhados de comentários que variam entre elogios à sensibilidade da emissora e críticas à falta de explicação imediata. Essa polarização mantém o assunto vivo e reforça a ideia de que o luto JN transcendeu o universo jornalístico, tornando-se um fenômeno cultural que mobiliza diferentes segmentos da sociedade. A imprensa especializada em mídia e comunicação continua a analisar o episódio. Artigos e colunas destacam que o luto JN pode ser interpretado como um marco na história da televisão brasileira, um momento em que o jornalismo se permitiu ser mais humano e menos técnico. Essa leitura reforça a ideia de que o telejornal não apenas informa, mas também participa da construção da memória coletiva do país. Torcedores de clubes, artistas e políticos seguem se manifestando sobre o episódio, mostrando que o impacto ultrapassou fronteiras. Para muitos, o luto JN foi um gesto de respeito que uniu milhões de brasileiros em torno de uma mesma emoção.
Para outros, no entanto, a falta de clareza inicial gerou desconforto e abriu espaço para interpretações diversas, algumas até conspiratórias. Dentro da redação, relatos apontam que o clima ainda é de reflexão. Jornalistas e produtores discutem os efeitos da decisão e avaliam como o público reagiu. A sensação é de que o luto JN abriu uma nova fase na relação entre emissora e espectadores, marcada por maior proximidade emocional e pela valorização da memória coletiva. Patrocinadores e parceiros comerciais também acompanham de perto os desdobramentos. Para alguns, o episódio reforça a credibilidade do telejornal e sua capacidade de se reinventar. Para outros, levanta dúvidas sobre o equilíbrio entre jornalismo e emoção, especialmente em um ambiente onde marcas buscam previsibilidade e estabilidade. A comunidade acadêmica intensificou os debates. Pesquisadores de comunicação e sociologia destacam que o luto JN será estudado como exemplo de narrativa simbólica, capaz de mobilizar emoções coletivas e transformar um telejornal em espaço de memória nacional. Universidades já discutem a inclusão do episódio em disciplinas sobre mídia e sociedade. O público, por sua vez, aguarda ansioso por novos desdobramentos. Cada edição do Jornal Nacional é acompanhada com expectativa, como se pudesse trazer pistas sobre os motivos do luto e sobre a continuidade da postura editorial. Essa curiosidade mantém o tema vivo e reforça a importância da narrativa jornalística em tempos de incerteza. A repercussão internacional também segue forte. Veículos estrangeiros continuam a noticiar o episódio como exemplo da intensidade das emoções no jornalismo brasileiro. Para muitos, o luto JN reforça a ideia de que a televisão no país é mais do que um meio de comunicação, é um espaço de memória, cultura e identidade nacional. Por fim, a narrativa do luto JN mostra como o jornalismo brasileiro continua sendo capaz de produzir histórias que misturam drama, emoção e política. O episódio não é apenas uma cena isolada, é um acontecimento que mobiliza torcedores, imprensa e especialistas, e que certamente será lembrado por muito tempo como um dos momentos mais intensos da relação entre comunicação e sociedade. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.